todos, sejam muito bem-vindos ao Terapia Cognitiva Podcast. Esse é mais um episódio na série de episódios voltados à discussão do manejo quanto à resistência na aplicação de técnicas comportamentais. Nesse podcast sobre as técnicas comportamentais, eu vou discutir a situação comum em que o terapeuta, quando propõe uma tarefa para o paciente, imediatamente esse paciente é inundado por uma grande enxurrada de pensamentos negativos a respeito da tarefa. A gente pode ter dois grandes tipos de pensamentos negativos. Um pode ser um pensamento de que as consequências positivas são muito pouco prováveis. Por exemplo, paciente que acredita que sair para fazer uma caminhada ao longo do dia vai melhorar o seu humor, acredita que isso é muito pouco provável. E um outro tipo de pensamento que é disfuncional é quando a gente tem uma expectativa alta de que um resultado negativo vai acontecer. Ou seja, resultado negativo é esperado como sendo altamente provável. Então, por exemplo, um paciente que acredita que se ele solicitasse para os colegas partes do trabalho da faculdade que estava faltando para ser feito, para que pudesse participar um pouco da elaboração, acreditaria que os colegas veriam isso de uma maneira muito significativamente mal, na medida em que ele não tinha feito o trabalho até então, e, portanto, iriam pensar coisas negativas sobre ele estar querendo fazer o trabalho apenas depois. Então, em ambos os casos, obviamente, esses pensamentos negativos sobre a tarefa vão tornar ela menos provável de ser colocada em prática, de modo que nós precisamos trabalhá-los. Em comum, esses pensamentos negativos que atrapalham a realização da tarefa geralmente têm uma conotação rígida. Eles geralmente têm a ideia de que a tarefa, para ser bem sucedida, precisa ser executada com perfeição, ou seja, não fazer com perfeição implica que ela foi um fracasso, e também que, para considerar ela tendo resultados desejados, os resultados precisam ser exatamente como o paciente havia previsto. Então, o que nós vamos discutir é como lidar com esses pensamentos perturbadores para a realização da tarefa. Bom, diante dessas situações, então, qual deve ser a nossa postura? Em primeiro lugar, o que não fazer? Que nós, já a partir do exemplo dos outros podcasts, não devemos fazer é aceitar como certo que realmente as previsões negativas do paciente vão acontecer. Então, pensamentos do tipo, nem adianta isso não vai funcionar, ou então, já tentei e não deu certo, não são pensamentos que a gente deve tomar como verdadeiros e, portanto, como uma justificativa para não levar a tarefa adiante. Ao invés disso, o que nós devemos fazer é focar a atenção do paciente nesses pensamentos que ele está tendo e, então, discutir o efeito que esses pensamentos têm. Eu saliento aqui, de maneira muito importante, a grande essência dessa discussão. Nós não vamos estar discutindo o conteúdo do pensamento do paciente. Nós não vamos dizer que esse pensamento negativo está errado. Ao contrário disso, o que nós vamos focar atenção é nas consequências que esse pensamento tem no que diz respeito à probabilidade de execução da tarefa. A primeira coisa a fazer para ajudar o paciente a reconhecer e lidar com esses pensamentos automáticos diante das tarefas envolve identificar com muita clareza isso quando estiver ocorrendo. Então vamos supor que na sessão nós começamos a falar a respeito da tarefa e a gente repara que o paciente
acena negativamente com a cabeça e relata pensamentos do tipo: acho que não vai dar, não, isso aí não vai fazer diferença para mim, e coisas do gênero. Um pensamento, uma ideia que a gente pode colocar para o paciente é algo como: costuma te vir esse tipo de coisas à cabeça quando tu tem uma tarefa pela frente? Então essa pergunta, ela tem uma conotação neutra de que eu não estou fazendo um julgamento a respeito dessas imagens ou ideias. E aí o paciente pode reconhecer com essa pergunta, refletindo sobre o quanto que isso está presente. Quando daí nós colocamos dessa maneira, nós podemos discutir daí o efeito que isso tem. E nesse sentido, aqui tem um detalhe da maneira através da qual a gente coloca isso. Então é completamente diferente a gente colocar algo como: tu sempre pensa essas coisas quando tu vai fazer alguma coisa? Porque esse modo de colocar pode soar como acusatório ou pode soar como sendo algo intrínseco do paciente, intrínseco da personalidade dele e, portanto, não passível de modificação. Ao invés disso, portanto, é preferível que a gente coloque a questão em termos de: é comum que pela tua cabeça passem pensamentos como esses, e daí a gente coloca os pensamentos que o paciente está trazendo, porque daí não temos uma perspectiva acusatória no sentido de ele ver que, bom, é algo que passa pela cabeça e não algo que ele tem como intrínseco e não possível de mudança. Quando o paciente às vezes reconhece que tem esses pensamentos, ora chamados sabotadores, convém a gente fazer uma psicoeducação a respeito de um conceito que em inglês é chamado de tics e tocs, que são as Task Interfering Cognitions, ou cognições interferentes na tarefa, e as TOCs, que é Task Oriented Cognitions, que são as cognições orientadoras para a tarefa. Então, como o próprio nome sugere, nós temos pensamentos que interferem, que atrapalham o andamento, o tic, e nós temos outros pensamentos que favorecem o desempenho da tarefa, que são as cognições orientadoras. Fazer essa psicoeducação para o paciente ajuda para mostrar que já existe um nome para esse processo que ele está fazendo, que são as cognições interferentes à tarefa e as cognições orientadoras à tarefa, de modo que ele possa tirar um peso de si, como se ter esses pensamentos negativos, sabotadores, fosse algo exclusivamente dele. Fazer essa distinção é importante, uma vez que nós vamos sempre nos focar nas consequências, nos efeitos que esses pensamentos têm, e não na validade. Porque se a gente entrar na questão da validade, questionar o quanto que realmente vai ajudar ele fazer uma tarefa de casa, é algo que vai ficar quase como uma palavra contra a outra, porque a tarefa ainda não foi realizada. Então, o que a gente deve ajudar o paciente a refletir é o quanto que isso tem ajudado ele a colocar em prática aquilo que ele gostaria. Com isso, quando nós discutimos a realização de uma tarefa, frequentemente nós estamos questionando quando o paciente relata um pensamento. Esse é um pensamento que interfere na realização da tarefa ou que ele te orienta em direção à realização da tarefa? Fazendo nós essa pergunta no consultório, nós vamos modelar de modo que o paciente possa fazer essa pergunta por conta própria. Assim, a gente não fica focado se realmente aquilo vai ou não acontecer conforme a previsão do paciente. Nós vamos enfatizar se vale a pena
se vale a pena na prática manter cognições que estão se mostrando prejudiciais. E, por mais que o paciente tenha dificuldade de dizer, mas eu não consigo mais forte do que eu, nós podemos colocar, trata-se de um exercício. Na medida em que tu focar e reconhecer um pensamento que te atrapalha, tu vai poder, então, colocar voluntariamente um outro que vá em direção, que seja o pensamento orientador à tarefa. Como complemento, né, dessa ideia das cognições interferentes orientadoras, eu gosto de citar uma frase do Ford para pacientes que não sejam muito céticos, porque eventualmente pode soar como uma coisa muito de autoajuda, que diz o seguinte: se você acreditar que pode ou se você acreditar que não pode, em ambas as situações você está certo. Então, basicamente, aqui a ideia de que se nós iniciamos uma tarefa com uma abordagem pessimista de que ela não vai funcionar, a chance de ela não funcionar realmente é maior. Então, além disso, uma outra abordagem que nós podemos utilizar quando o paciente traz essas cognições interferentes é questionar o efeito que vai ter ele não realizar a tarefa, de modo que a gente pode introduzir a ideia de que muitas vezes realizar a tarefa, no máximo que pode acontecer é ele ter uma permanência do humor atual, ao passo que, se ele realizar a tarefa, ele tem chance de melhorar. E, não realizando a tarefa, mantendo os mesmos hábitos de sempre, aí a gente vai ter uma chance menor de que haja uma mudança. Afinal de contas, se ele mantiver o mesmo comportamento, nós vamos ter os mesmos resultados. Para finalizar, então, só uma outra frase que eu gosto, que é uma frase do Einstein que diz: loucura é esperar que, fazendo as mesmas coisas, a gente tenha resultados diferentes. Então, a gente trabalha com a ideia de que, se o paciente está buscando uma melhoria do humor, nós podemos tomar como certo de que, de modo geral, não tudo, mas grande parte das atitudes que ele vem tendo não estão contribuindo para que haja uma melhora do humor. Nesse sentido, uma mudança se faz necessária.